Podemos nos acomodar, queridos irmãos. Nós estamos na oitava de Páscoa. O que isso quer dizer? Que todos os dias dessa semana é como se fosse o dia de Páscoa. Portanto, se por um acaso vocês não estavam aí nas transmissões passadas, eu quero te desejar uma santa e feliz Páscoa, viu? Que a alegria do ressuscitado possa transbordar os vossos corações. Antes de entrarmos na leitura de hoje, eu queria fazer trazer à memória aquilo que nós falamos ontem na homilia sobre os frutos da ressurreição. E o primeiro fruto que nós vimos, nós identificamos através da Sagrada Escritura, é a rapidez, a velocidade com a qual nós nos sentimos depois de ver Jesus ressuscitado. Nós não conseguimos ficar parados e depressa voltamos para anunciar, para proclamar a boa nova do reino de Deus. Depois, o segundo fruto é a capacidade de vencer o medo, porque os apóstolos estavam com medo, inseguros, sobretudo as mulheres. Ontem nós discutimos muito, falamos muito do porquê que as mulheres tinham medo, até medo de não serem aceitas no seu testemunho, pelo fato de não ter voz nem vez, mas elas vencem esse medo e correm para anunciar o Cristo Jesus. Depois a Escritura diz que dentro do coração deles aconteceu uma grande alegria, ou seja, a alegria das alegrias, uma alegria que supera uma alegria normal, natural, comum, mas é uma alegria que vai além, é uma grande alegria, não é uma alegria qualquer, e esse também é um dos frutos da ressurreição. O outro fruto, o quarto fruto, é que o contato com o ressuscitado, ele nos torna ardorosos missionários, nos torna evangelizadores, nos torna testemunhas da sua graça. E o quinto fruto que ontem nós meditamos é a graça de nos tornarmos adoradores. Querer estar aos pés de Jesus, reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, submeter a nossa vida a Deus. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, o Senhor está vivo e por isso eu submeto a minha vida, a minha vontade, o meu querer ao teu querer. Então esses são os frutos do ressuscitado em nós. E esse ressuscitado que diz aos discípulos: olha, voltem para Galileia, voltem para o primeiro amor, porque lá eu vou me revelar, né, de maneira nova, de maneira diferente. E hoje nós nos deparamos com esse episódio de Maria Madalena. Ontem também era Maria Madalena, mas aqui João ele desce de maneira mais detalhada. E o título dessa reflexão de hoje, dessa meditação é As aparências enganam. As aparências enganam. É interessante, eu vou me explicar ao longo da homilia o porquê do título dessa reflexão, As aparências enganam. Mas antes, vamos, como nós fizemos ontem, vamos lendo o Evangelho a câmera lenta. Primeiro versículo 11 do capítulo 20 do Evangelho de São João diz assim: se você tiver com a sua Bíblia próxima, quiser pegar, quiser anotar, quiser ir anotando o que nós vamos falando, eu acho que vai ser bom e vai ser enriquecedor para cada um de vocês. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Então a primeira coisa que nós identificamos aqui, é o aspecto humano de Maria. Maria, humanamente, uma mulher que foi capturada pelo amor de Deus, aquela mulher que foi dela expulsa 7 demônios, como diz o Evangelho de São Lucas. Uma mulher que foi abraçada, acolhida no momento da sua morte. Deus devolveu a ela a vida. Ela vê que aquele que a salvou, que a devolveu a vida, estava morto. E ela estava lá do lado de fora do túmulo, chorando.
chorando pela morte do seu amado. Também porque não teve nem a possibilidade de ter um velório, porque era sábado, era sexta, mas para o judeu às 6 horas da tarde, quando o sol se põe, quando o sol se vai, já é o outro dia. Então no sábado ninguém trabalha, então foi retirado da cruz urgentemente, rapidamente, já foi colocado no túmulo, não deu tempo de fazer as últimas reverências, não deu tempo de fazer a última despedida, honrar aquele corpo, e Maria estava lá chorando. Um sentimento humano de amor, assim como Jesus também chorou quando Lázaro morreu. O choro, a lágrima faz parte de um coração que ama. Quem ama chora, quem ama derrama lágrimas, quem ama chora por aquele que perde, por aquele que já não está mais entre eles. E assim também foi com Maria, mesmo escutando muito de Jesus sobre a ressurreição da vida eterna, mas ela foi tomada desse sentimento. E aí a palavra diz que enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela estava ali do lado de fora. Enquanto chorava, ela inclinou-se, olhou para dentro do túmulo e encontrou ali 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Essa imagem, ela nos remete àquela primeira imagem da Arca da Aliança, quando Nosso Senhor pede para fazer a arca e na ponta de cada arca colocar 2 anjos. Essa imagem nos é trazida para mostrar que Jesus é a nova Arca da Aliança, que Jesus, ele é agora o sentido complemento da arca. Ele é a verdadeira Arca da Aliança. Naquela época, a arca se trazia as tábuas onde estavam as leis de Deus, a palavra de Deus. E ali no túmulo estavam os anjos, onde o verbo, a lei de Deus feita a carne, estava ali presente. Então estava ali os 2 anjos, um de um lado, outro do outro. E os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Aqui Maria ainda está cheia de sentimentos humanos. Cheia de sentimento humano. Ela esqueceu que Jesus iria ressuscitar. Ela não lembrou dessa possibilidade, mas ela estava querendo ali, cadê o corpo dele? E a coitadinha da Maria, uma mulher solitária, ela fala: cadê? Fala onde colocaram que eu vou lá buscar. Tadinha, será que ela ia conseguir trazer o corpo de Jesus? Jamais. Mas o desejo, o coração ela era tão desejosa de ter ali, contemplar aquele corpo, contemplar aquela pessoa que a tanto amou, que ela estava cega por esse sentimento humano. Quando Maria faz essa pergunta, fala: levar o meu Senhor, ela volta-se para trás, depois de falar com o anjo, e vê Jesus de pé atrás dela, mas ela não sabia que era Jesus. Se fosse aqui um nordestino, ia falar: mas oxe, mas como não conseguiu conhecer? Vivia grudada com ele, estava junto com ele, era chamada uma das apóstolas, apóstola dos apóstolos, porque depois é ela que vai anunciar Jesus aos apóstolos. Como ela não consegue perceber que Jesus era Jesus? E aqui já se vê que Jesus, ele aparece de uma maneira diferenciada, de uma maneira nova. Jesus não aparece como era antes. O seu corpo é um corpo glorioso. E por ser um corpo glorioso, deveria ser um corpo reluzente. Eu não sei como era esse corpo, mas de fato Maria não consegue reconhecer a pessoa de Jesus.
E Maria confundiu Jesus com um jardineiro. Olha, gente, um Deus, o seu mestre, o seu rei, é confundido como um jardineiro. Eu não sei, Jesus ele gosta de ser tão simples, que ele é um Deus que se fez criancinha no seio da Virgem Maria. Eu acho que glorioso também, ele aparecia de maneira muito simples. Glorioso como um jardineiro. Humanamente falando até parece estranho. Glorioso como um jardineiro. Era assim que Maria o viu, como um jardineiro. Falou: moço, ô Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu vou lá buscar ele. E aí aquele jardineiro, entre aspas, fala: Maria. Maria. E diante daquela exclamação, ela: meu Deus, Rabuni. Ela exclama, ela reconhece Jesus, porque nosso Senhor a chamava pelo nome como a nenhum outro a chamava. O Senhor a falava a ela, falava da sua identidade, do seu nome, como nenhuma outra pessoa. E aquela mulher abre os olhos e fala: é Ele. E ela não tem dúvida no coração dela. E por que isso foi possível? Porque Maria tinha intimidade com Jesus. Ela tinha intimidade com Jesus. A aparência pode até mudar, mas quando ele abre a boca e exclama e fala e me chama pelo nome, ele me chama com nome, me chama de uma maneira que nenhum outro o chama e me chama. Irmãos, me faz lembrar um pouco de quando eu era criança. Eu morava no condomínio e eu me lembro que todo mundo tinha uns meninos ali que brincavam e de vez em quando as mães chamavam, né? Ô Paulinho! Poderia até ter outros Paulinhos, mas a voz da minha mãe eu a reconhecia. Reconhecia quando ela subia as escadas, sabia o jeito que ela subia as escadas, a maneira. Já estava atento, eu sabia, já conhecia, não tinha dúvida de que era minha mãe. E vice-versa, quando o filho aconteceu alguma coisa e o filho chamava: ô mãe! Ô mãe! A mãe do dito cujo aparecia, não é que aparecia todas as mães. Será que é meu filho? Será que é o filho da Cicrana? Será que é o filho da Beltrana? Será que é o filho da dona Cida, da dona Maria, da dona Joaquina, da dona Zefinha, da dona Joana? Não, é o meu, eu reconheço, só ele tem o jeito de me chamar mãe, aquele jeito único, especial. Não precisa nem chamar pelo nome: ô mãe. Então você já sabe. Então eu imagino que Jesus tinha um jeito muito pessoal e muito particular para chamar aquela mulher. Tanto que ela se abre e fala: Rabuni, mestre, o meu Senhor, o meu rei, o meu tudo, o meu amor, do qual eu derramo as minhas lágrimas. E naquele momento ela reconhece Jesus. E aí Jesus disse: não me segures. Se supõe que Maria se joga aos pés de Jesus. Lembra ontem quando nós líamos que quando Jesus apareceu às mulheres, quando Jesus falou com elas, o que elas fizeram? Se jogaram aos pés de Jesus, seguraram os pés de Jesus, se derramaram aos pés de Jesus. Então aqui se pressupõe que Maria tenha feito exatamente isso, tenha segurado Jesus, tenha abraçado Jesus, tenha agarrado Jesus, tenha cheirado Jesus, tenha dado um montão de beijo em Jesus, tenha feito cafuné no cabelo dele, tenha alisado a barba dele, tenha demonstrado todo o amor dela por ele. E aí Jesus fala para ela: Maria, não me segures.
porque ainda não subi para junto do Pai. Olha, me deixa, né? Só faz o seguinte: vai dizer aos meus irmãos exatamente isso: subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Aqui nosso Senhor está falando da sua ascensão. Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Ela viu o Senhor, mas não com os olhos físicos. Ela viu o Senhor na relação profunda e íntima que tinha com Jesus, na sua maneira de pronunciar o seu nome, como nenhum outro a pronunciava. E aqui, Jesus, com aquilo que diz a Maria, revela um outro fruto e um outro dom do ressuscitado que nós não falamos ontem. Então aqui entra um sexto dom do ressuscitado. Vamos ler de novo o que está escrito aqui? Ainda não subo para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos. Atenção, se você está com a sua Bíblia, sublinha essa frase: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, eu subo porque eu quero derramar sobre vós o meu dom maior, o meu paráclito, o meu defensor. É preciso que ele venha, que é o Espírito Santo. É preciso que vocês agora recebam como visita a terceira pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Vocês precisam recebê-lo, vocês precisam se abrir a ele. Com a morte de Jesus e a sua ressurreição, e depois da sua subida ao céu, se inaugura o tempo do Espírito Santo. Então esse é o tempo do Espírito Santo, essa graça do Espírito. Nós somos realmente chamados a viver sob a ação do Espírito, sob a graça do Espírito Santo, sobre o seu mover, sobre a sua ação em nós. E é por isso que hoje, na nossa adoração, nós vamos pedir essa graça. Primeiro, de sermos profundamente íntimos de Jesus, a ponto de reconhecer a sua voz. E a segunda coisa, vamos pedir o dom e a graça do Espírito Santo para as nossas vidas e nosso coração. As aparências enganam, irmãos, mas se somos íntimos de Deus, quando Ele fala a nós, o nosso coração se acende, o nosso coração se aquece, e não existe mais dúvida: foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me quis aqui. E nós devemos viver em função disso, queridos irmãos, de buscar e corresponder àquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E para isso, eu preciso treinar os meus ouvidos, mas os ouvidos da minha alma, da minha interioridade, do meu coração, para quando eu ouvir Maria, eu possa exclamar: Raboni, meu mestre, meu Senhor. O João, o Paulo, o Joaquim, o Priscila, ou Mariana, ou Ana, não sei qual é o teu nome, mas escute hoje o Senhor te chamar pelo nome. Ele te chama hoje pelo nome e te diz: és minha, és meu.